E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver o que é rodar bem um jogo no computador. E não é só abrir o jogo aqui no computador e ele ligar e rodar. Não é isso, rodar bem o jogo tem várias outras coisas e a gente vai ver em detalhe nesse vídeo como isso vai impactar o hardware, as peças físicas do computador. Então bora pro vídeo. Eu criei aqui uma lista com 4 categorias que definem que um jogo roda bem, né? Então seriam essas 4: o carregamento, o realismo, a fluidez e a sincronia. Calma que eu vou explicar cada uma delas. O carregamento do jogo é o jogo abrir em um tempo curto, ou seja, você clicar aqui no computador para abrir um jogo e em poucos segundos você já está com o jogo aberto, e também quando você clicar para abrir uma fase, esse jogo abrir a fase mais rápido. O que vai impactar muito nisso é se você tem um SSD no lugar de um HD, aquela peça, né, o SSD que é o Solid State Disk, e ele vai deixar isso mais rápido. Aqui mesmo, eu vou colocar na tela um exemplo do Skyrim, abrindo uma porta. Quando você abre uma porta, o jogo tem que carregar um outro cenário, e esse cenário vai ser carregado em menos tempo se você tiver um SSD. Mas esse é um dos primeiros pontos aí para um jogo rodar legal, porque ninguém quer ficar horas lá, tedioso, esperando um jogo carregar no computador. A gente quer clicar ali e o jogo já fluir legal, né? Já no segundo ponto, né, que define aí um jogo rodar bem, eu classifiquei como realismo. Realismo seria basicamente o jogo ter uma resolução boa, e a resolução é o número de pixels na tela. Então, só pegando um exemplo, a resolução mais usada hoje é a resolução Full HD, que tem 1920 pixels aqui na horizontal e 1080 pixels na vertical. E se você pega essa resolução HD e divide, por exemplo, por 4 vezes o número de pixels, né, cada dimensão se reduz pela metade, a gente já tem uma imagem que vai ficando mais pixelizada, você consegue ver mais os pixels. E se dividir por 4, mais ainda. Então, quanto maior a resolução, melhor. A gente vai ver mais detalhes nos jogos. Por isso que hoje a gente tem várias resoluções. Antigamente era muito comum os monitores, né, e a gente jogar jogos em HD, que é a resolução conhecida como 720p. Ela tinha aqui esse número de pixels, que é um número bem alto, quase 1 milhão de pixels aí na tela. E isso representa uma resolução aqui que eu coloquei 100%. A Full HD já é mais de 2 vezes do que a resolução HD. A Quad HD é 4 vezes a resolução HD. A 4K, né, que também é a 2160p, a resolução 4K, ela vai ter 9 vezes mais pixels na tela do que a resolução HD. Ou seja, quanto maior a resolução aqui, mais realístico vai ficar seu jogo. Isso vai depender do seu monitor que você tem, né, da sua tela, do seu computador, mas vai depender também de você configurar o jogo para rodar nessa resolução. Então, quanto maior a resolução, mais bonita fica a imagem, mas mais recursos vai gastar da sua placa de vídeo. Por isso, mesmo que seu monitor às vezes suporte 4K, seja melhor jogar algum jogo em Full HD para não gastar muito da placa de vídeo e ela conseguir entregar quadros, que eu já vou explicar logo nesse vídeo. Não só a resolução vai ditar o realismo aí do jogo, tem uma outra coisa muito importante, que são as configurações gráficas. Quando os desenvolvedores estão fazendo os jogos, eles vão colocar vários recursos, por exemplo, como sombras mais realistas, vão colocar também iluminação, vão colocar detalhes, mais itens nos jogos, mais coisas que você consegue ver de profundidade. Quanto mais dessas opções você habilita no jogo, as configurações, diria assim, no Ultra, que são as que tem tudo no jogo, elas vão gastar mais da sua GPU, mas vão deixar o jogo mais realista. Então pode ser que o jogo fique, né, mais bonito e seja o que você esteja procurando aí no jogo. A maioria dos jogos tem como você configurar, né, várias coisinhas ali. Se você for, por exemplo, mexendo em cada uma delas, ou colocar algumas coisas que já são pré-estabelecidas, como Low, que é o baixo, Medium, que é o médio, High, que é o alto, e Ultra, que é Ultra mesmo, né? Super resolução melhor de todas, que vai gastar bastante recurso da placa de vídeo. Não só a placa de vídeo, mas também é importante ter um processador bom no computador, compatível aí, porque senão pode faltar processamento do processador para poder entregar tudo que o jogo precisa, todos os recursos para a placa de vídeo. Então, se você só tiver uma placa de vídeo muito boa e um processador muito ruim, isso vai dar um gargalo ali e a placa de vídeo não vai conseguir gerar o tanto de quadros que ela deveria gerar ali na tela.
Nesse terceiro ponto, eu gosto também de chamar ele de liso. Rodar um jogo liso, que é rodar ele fluido, sem travamentos. E para um jogo rodar liso, a placa de vídeo tem que entregar os quadros na tela com uma frequência, né, uma taxa de atualização desses quadros alta. E é o chamado de FPS. FPS você já deve ter ouvido falar, então é Frames per Second, que a gente traduz para quadros por segundo. É o número de quadros de imagens que a sua placa de vídeo vai gerar e colocar no seu monitor. Então a placa de vídeo vai ficar fazendo isso de gerar a imagem e jogar para o monitor, e o número de vezes que ela faz isso por segundo é o tal do FPS, que por simplificação é meio que quase a mesma coisa aí do Hertz, né, que é os ciclos por segundo que o monitor também vai operar. Quanto maior esse FPS, mais fluido o jogo vai parecer. Por exemplo, se a gente tiver um jogo rodando em 5 FPS, 15, 20, 30, 45, 60 FPS, a gente consegue ver nitidamente aí a diferença e ver que realmente o jogo com FPS baixo fica travado. Hoje em dia, para jogos até multiplayer, online e tal, o pessoal defende FPS acima de 60, e para isso precisaria de monitores também com taxa de atualização alta. O computador todo tem que ser mais caro para poder suportar essas taxas de atualização tão altas, mas no geral aí, se a gente quer que um jogo rode muito realista, com a imagem muito bonita, pode ser que ele acabe perdendo aí FPS, ele fica aí com uma taxa de quadro menor. E se a taxa de quadro começar a ficar muito baixa e começar a travar, vale a pena a gente reduzir as configurações, a imagem, para o jogo às vezes não ficar tão bonito, mas ele rodar um pouco mais fluido. E o quarto ponto, ele já casa com o ponto anterior, que é o ponto agora da sincronia. Porque não adianta nada o jogo ser fluido, mas quando você quer jogar num ambiente online ou jogar um jogo competitivo, você mexer uma coisa no mouse e demorar para a imagem ali aparecer na tela. Então na sincronia a gente tem duas coisas que vão avaliar aí. A primeira delas é o lag que vai ter na internet. Então se você estiver jogando num servidor longe do seu país, ou se sua internet na sua casa tá ruim, isso vai dar um certo lag, você vai fazer um movimento aqui, vai demorar para outra pessoa ver esse movimento, e aí o jogo vai ficar todo desincronizado, não vai ficar legal. E um outro tipo de sincronia é a do próprio comando aqui, o seu mouse, o seu monitor, o seu processamento do computador, isso tudo tem que ter uma latência, que chama latência, que é um atraso desse sinal baixo, para isso conseguir ir para sua tela num tempo rápido e você conseguir não ter perda de desempenho por conta disso. Então, para jogos competitivos, tipo, por exemplo, CSGO, esses jogos online, acho que Fortnite também entra nessa, é importante você conseguir jogar com um FPS alto, mas também com uma sincronia grande. Se perder essa sincronia, se perder, né, tiver um lag alto, uma latência alta, o jogo não vai rodar fluido também. Bom, a gente viu então os 4 pontos que fazem um jogo rodar bem ou não, né? Na verdade, o que faz o jogo rodar bem mesmo é o hardware, as peças que você tem no computador, mas essas são as métricas que a gente avalia se o jogo está rodando bem. E para cada jogo, esses fatores vão ser mais importantes ou menos. Por exemplo, se eu fosse jogar aqui em casa sozinho, né, single player, né, só eu mesmo jogando aqui um Skyrim, ou então um The Witcher, ou jogos assim, bonitos, de mundo aberto e tal, eu vou priorizar que tenha uma resolução alta, que o jogo fique bonito, e também vou priorizar que pelo menos tenha uma fluidez mínima. Eu não vou querer jogar com menos de 30 FPS, vai ficar travado e tal. Eu quero pelo menos que nos momentos que ele caia para uns 30 FPS, que na média ele fique até maior do que isso. Mas beleza, isso é um jogo aí, que é um jogo que você vai jogar sozinho, e é importante também que ele carregue rápido. Isso pra mim, eu não quero clicar no jogo e demorar um tempão para ele carregar. Agora, se eu estou jogando um jogo competitivo, se for, por exemplo, um CSGO, vou jogar num servidor online, o que vai ser mais importante não são essas duas coisas que eu falei. Mais importante é que você consiga a maior taxa de atualização, fluidez no jogo possível, para você ter uma vantagem ali na hora de atirar e acertar o inimigo, e que você tenha também uma alta sincronia, tanto do seu computador, do seu hardware, quanto na rede. Quando você conectar na internet, tem que conectar por cabo e com uma internet rápida e estável. Então, para cada jogo, essas coisas vão ser diferentes. Me conta aí o que você acha que é importante aí avaliar na hora que você está definindo se o jogo está rodando bem ou não. Eu também quero saber a sua opinião. E a gente se vê na próxima aula do curso, que a gente vai falar como que a gente vai analisar esses testes de hardware que tem na internet. Porque eu já até mencionei no vídeo anterior um pouco sobre isso, mas eu acho que ficou confuso. Então, na próxima aula, a gente vai olhar em detalhe como que a gente analisa comparando peças na internet, olhando vídeos ali. E a gente vai olhar até nesses pontos que eu falei nesse vídeo, a gente vai avaliar como que esses pontos que mostram se um jogo está rodando bem ou não, eles vão depender do hardware, vão ser influenciados por ele, como que a gente vai comparar. Então a gente se vê na próxima aula, um abraço, até mais.